Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Estou em Londres e hoje eu tô querendo aqui começar um novo quadro no canal. Porque aqui eu vou comentar algumas coisas sobre música, que provavelmente pode ser um pouco viagem minha. Vou falar sobre casas de shows que tem aqui em Londres, falar de algumas bandas, de algumas músicas, e também vou falar aqui um pouco sobre como você conseguir comprar ingressos aqui para ir nos shows, porque tem uns shows que são bem complicados de conseguir ingressos. O tema que eu escolhi para ser o primeiro aqui desse quadro vai ser falar sobre o Roundhouse. E para quem não sabe o que é Roundhouse e nem nunca ouviu falar, é uma casa de shows muito famosa que tem aqui em Londres. Bandas sensacionais, históricas, já tocaram nessa casa. E a ideia de falar sobre o Roundhouse veio de uma seguidora minha lá no Instagram, porque de vez em quando eu abro uma caixa de perguntas lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, vai lá no Instagram Estou em Londres e começa a me seguir, porque vez ou outra eu abro a caixa de perguntas e peço sugestões para vocês do que vocês querem ver eu falando aqui no canal. E o Roundhouse ele fica numa região muito conhecida, muito popular aqui de Londres, que se chama Camden Town. Você provavelmente já ouviu falar de Camden Town. Mas a estação que fica mais próxima do Roundhouse, se não colado, é a estação de Chalk Farm. Bom, então eu vou começar a contar um pouco a história aí do Roundhouse, tá? Não é à toa que esse local leva esse nome, porque realmente é uma construção redonda. E esse projeto do Roundhouse foi criado para servir o London and Birmingham Railway. A construção iniciou em 1846 e ficou pronta em 1847. E o Roundhouse servia como um galpão de reparos e manutenção de trens. Mas o Roundhouse serviu para esses fins por menos de 20 anos. Em 1869, então, a Gilbeys, do Gin Gilbeys, pega contrato do Roundhouse e passa a usar o local como depósito dos seus destilados. Eles ficaram por muitos anos no local, mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial, eles acharam melhor sair daí e ir para um outro galpão, porque eles acreditavam que ele fosse um alvo muito óbvio, né, para ser bombardeado aí pelos alemães. Mas acabou que nem foi bombardeado. Então a Segunda Guerra Mundial acabou, nem foi bombardeado ali, mas ficou abandonado aí por uns bons 25 anos. Até que o local volta a funcionar. Então tá, eu comecei a história aqui contando que o local foi inaugurado em 1847. Agora eu vou lá para 1960. Então tá, década de 60 no Roundhouse. Em 1964, o local se transforma em um centro de eventos cultural. A ideia de transformar o local ali como um centro, né, de eventos culturais veio de um dramaturgo chamado Arnold Westcott. E a ideia dele era espalhar a arte para além da elite. Ele queria deixar mais popular. A partir do momento que o The Roundhouse se transformou num local para eventos culturais, então bandas começaram a tocar lá, e uma delas foi o Pink Floyd. Mas na época era uma banda ainda muito pouco conhecida. E nessa mesma década, outros nomes muito legais e já mais conhecidos na época tocaram no Roundhouse também. Jimi Hendrix, The Who, Sex Pistols e The Doors. Inclusive, Jim Morrison na época comenta que foi um dos melhores shows que ele havia feito ali no The Roundhouse. Nessa mesma época, aí na década de 60, então eram apresentados ali peças teatrais também. Agora entrando aqui para a década de 70. Essa década não foi menos interessante do que a anterior. Peças teatrais continuaram a ser apresentadas ali, inclusive uma de Andy Warhol com a peça Pork. E em 1976, com a chegada do punk, bandas como Ramones tocaram no Roundhouse, The Clash e Patti Smith. Isso só para falar aí os nomes mais famosos. Em 1978, com o movimento pós-punk, nomes como Blondie e The Police também tocaram no Roundhouse. Saindo agora da década de 70, indo para 80, exatamente em 1983, o local fecha por problemas financeiros. E só em 1996 que o empresário compra e transforma o local de novo num centro de eventos. 2004, fecha de novo, mas dessa vez para fazer uma reforma que, aliás, custou alguns milhões de libras. Em 2006, então, o local
reinaugura. E funciona até hoje. Eventos super badalados acontecem lá, shows maravilhosos também acontecem lá. O local é lindo, o interior ainda possui piso original lá da época que foi construído. Partes da plataforma giratória e alguns fragmentos de quando isso funcionava, né, como uma casa de manutenção aí para trens ainda estão lá. E o Roundhouse é considerado um exemplo notável de arquitetura ferroviária de meados do século XIX e faz parte aí de uma lista de construções importantes do Reino Unido. Bom, isso então foi um resumo bem sem vergonha aí falando sobre o Roundhouse. Claro que tem muita história e a maioria das informações eu tirei no próprio site do Roundhouse. Eu vou deixar o endereço aqui, então se você quiser entrar lá e ler também um pouco sobre a história deles. Roundhouse é um dos lugares que eu mais gosto de assistir show, porque a qualidade do som lá dentro fica muito boa, porque tem alguns lugares aqui que eu não gosto muito de assistir show. E andar lá pelos corredores do Roundhouse é legal também porque tem uma parede todinha só contando um pouco da história do local. Então vão ter fotos e vão ter algumas explicações. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo vai ser eu então viajando realmente na música, porque eu vou contar um pouco aí sobre como uma música que eu sempre ouvi, mas passou a fazer sentido quando eu me mudei para Londres. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!